na hora do louvor, na hora que a apóstola pediu para a gente segurar nas mãos de cada um. Irmãos, quando eu fechei os meus olhos, eu vi um anjo que ele vinha na minha direção. Isso na hora do louvor, irmãos. Não foi na hora que a apóstola ministrou um arrebatamento. Isso na hora do louvor. Esse anjo, ele vinha na minha direção e ele colocava a bandeira da nação brasileira na minha mão. Eu enxergava muito bem as cores da bandeira do Brasil. E ele colocava essa bandeira na minha mão direita. E ele dizia assim: começa a adorar o Senhor agora. E eu comecei a adorar o Senhor em espírito e em verdade. E nesse momento, irmãos, esse anjo, ele falou bem assim: olha, você vai dizer algo para a minha igreja na hora do louvor. Todo servo, toda serva do Senhor, lute, guerreie para essa nação não se tornar uma nação comunista. E eu continuei adorando ao Senhor. E eu via, irmãos, aquele anjo passeando na igreja. E aquele anjo, ele ficava me olhando. E ele falava: continue adorando ao Senhor. Lute, guerreie para essa nação não se tornar uma nação comunista. Irmãos, eu continuei adorando ao Senhor. Tudo que a Evelyn falou, irmãos, é algo de Deus. Pois do mesmo jeito que ela falou, esse anjo, ele me falou que essa nação está nas mãos do Senhor. E aí, irmãos, teve um momento que a apóstola, ela ministrou que o Senhor me levasse em uma experiência de arrebatamento. Irmãos, quando eu cheguei em uma parte do céu, né, um pouquinho antes eu fiz a pergunta ao anjo do Senhor, e ele disse que ele cria sim no Senhor. E nesse momento que ele falou que ele cria no Senhor, ele disse assim, ó: aqueles que não conhecem o Senhor e que não buscam o Senhor para conhecer Ele, para que seus pecados sejam perdoados, conhecerá o Senhor no dia do juízo final. Porém já será tarde. Não será dia de buscar o Senhor, de conhecer o Senhor, de os pecados serem perdoados, pois já será tarde. O dia é hoje. O dia de os pecados serem perdoados é hoje. No dia em que o Senhor retornar para buscar a sua igreja, será dia de prestação de conta. O Senhor, ele falava desse jeito. E ali, irmãos, amém, o anjo do Senhor, ele me levava em uma experiência. E quando eu chegava em uma parte do céu, irmãos, o Senhor, ele me mostrou um ribeiro de água e uma árvore. E essa árvore, ela estava plantada junto a esse ribeiro. E o anjo do Senhor falava que aquela árvore plantada, aquele ribeiro, representava o Brasil, representava a nossa nação brasileira. E nesse momento, irmãos, eu via que aquela água, ela batia, sabe, naquela grande árvore. E eu via algumas raízes daquela árvore entranhada, sabe, naquela terra. E eu via que aquele ribeiro ia secando. E nesse momento que esse ribeiro ia secando, ele retornava de novo enchendo, sabe, aquele rio. E nesse momento o Senhor falava: assim como você está vendo essa árvore plantada ao ribeiro, assim é esse país, pois essa água representa a minha graça, representa a minha paz sobre essa nação brasileira. Eu tenho usado de misericórdia com esse povo, eu tenho usado de misericórdia com vocês. E assim como você está vendo essa água rodeando, molhando a planta dessa árvore, sou eu, Senhor, que tenho cuidado desse povo. E o Senhor me falou, irmãos, duras palavras em relação a essa nação, irmãos. E eu via uma grande mulher, irmãos. Essa mulher, eu não era um demônio, porque eu perguntava do Senhor. O Senhor me falava que a gente não guerreia somente contra demônios, a gente guerreia contra feiticeiros também. O Senhor mandava alertar a igreja sobre essa situação.
que quando a gente está orando, a gente não guerreia somente contra demônios, mas a gente guerreia contra tantas coisas, irmãos, que as pessoas elas não fazem ideia. E eu vi uma mulher, irmãos, que ela ficava flutuando sobre o Brasil, e o Senhor falava que ela estava fazendo obras de feitiçarias para aprisionar cada povo, irmãos, cada pessoa, sabe? Para estar aprisionada a demônios, a Satanás, etc. E nesse momento, irmãos, o Senhor falava que Ele estava usando de misericórdia contra essa nação. E Ele começava a falar, irmãos, sobre idolatria. E Ele dizia bem assim, que Ele tinha um grande recado para essas pessoas que um dia já foram usadas por Deus, que têm talentos, que têm dons do canto, da música, do louvor. E o Senhor deu talento para essas pessoas adorarem o nome do Senhor. E essas pessoas estão blasfemando contra o Senhor. E nesse momento, irmãos, o Senhor falava bem assim: eu virei contra vocês, que um dia me adoraram e hoje vocês estão buscando a Baal. Que vocês trocaram a minha presença pela fama, pelo dinheiro. E nesse momento o Senhor falava bem assim: não tema o que eu vou dizer para você. Fale isso, porque vai chegar no ouvido dele e vai chegar no ouvido dela. O Senhor falava bem assim: te prepara. E aí o Senhor falava direcionado a uma mulher e a um homem. O Senhor falava assim: te prepara. E ele dizia o nome de uma cantora gospel. E ele falava bem assim: te prepara, Priscila Alcântara. O anjo do Senhor falava desse jeito: te prepara. E ele falava bem assim, o nome de um outro cantor que servia ao Senhor. E o Senhor falava bem assim: eu, Senhor, coloquei um anjo ao lado dele e ao lado dela, desde o nascimento. Porém entrou a soberba, entrou o dinheiro e entrou a fama. E deixaram de adorar o meu nome e começaram a servir a Baal. E o Senhor falava: te prepara, Priscila Alcântara, porque eu, Senhor, vou te encontrar no juízo final. E eu não terei misericórdia da tua alma. Porque dentro das escrituras sagradas, o anjo do Senhor falava: não se pode acrescentar e nem se pode tirar. E você tem blasfemado contra o Senhor. E aí o Senhor pegava e falava a mesma coisa, irmãos, contra aquele rapaz que cantava músicas evangélicas, que era o J.A. O Senhor falava a mesma coisa, do mesmo jeito: te prepara, porque no dia do juízo final eu virei contra ti. Porque o talento que você recebeu, você não recebeu do mundo, você recebeu das minhas mãos. Aí o Senhor falava bem assim: porém, meu filho, eu não virei somente contra eles dois, eu virei, assim diz o Senhor, contra aqueles que acompanham aquilo que eles ouçam, porque não é da minha vontade, são usados por demônios. O Senhor falava, eles já são influenciados por principados. E aí o Senhor falava que a conta ia pesar para eles e para aquelas pessoas que acompanham, que gostam das músicas deles, né? Que eles formam as letras ali. O Senhor me mostrava demônios dando letras para eles cantarem, né? Composições que não agradam ao Senhor. O Senhor falava que isso provém de influência de demônios. E o Senhor falava que havia, irmãos, contra esse povo também, que acompanham esses cantores, principalmente esses dois. Mas o Senhor, ele continuava falando que há outros cantores também, né, que se venderam pela fama. E o Senhor encontrará essas pessoas no dia do juízo final. E nesse momento, irmãos, o Senhor, ele retornava a falar sobre a nação brasileira. E ele dizia o seguinte: que o povo do Senhor não tem tido sabedoria para fazer pedidos ao Senhor. O Senhor falava desse jeito, que o povo do Senhor não tem tido sabedoria para fazer pedidos e petições diante do Senhor. E o Senhor falava bem assim, que o Senhor não quer que o povo brasileiro seja governado por ladrões, por opressores, por pessoas que oprimem o povo. E o Senhor falava, irmãos, que uma grande notícia brevemente vai acontecer na nação brasileira. E o Senhor falava bem assim, irmãos: veja o que eu estou fazendo.
E nesse momento, irmãos, eu enxergava a palma da mão do Senhor sobre a nação brasileira. E ele começava a movimentar as mãos dele. Começava a movimentar. E o Senhor falava bem assim: diga para a minha igreja que eu não estou parado. Eu estou trabalhando. Eu estou agindo. Agora o Senhor, ele dava uma palavra de exortação. Ele diz assim: mas eu te pergunto, minha igreja, o que é que você está fazendo? Porque essa nação ainda tem salvação para ela. O Senhor falava assim: muitos dizem que já é o princípio das dores, que já é o final. É verdade. Porém, eu ainda quero sarar essa terra. O Senhor dizia bem assim, irmãos. E o Senhor falava que ainda tem salvação. E o Senhor dava um duro recado, irmãos. O Senhor falava da mesma sintonia que o Senhor falava que ia encontrar esses cantores gospel no dia do juízo final. O Senhor falava: eu te encontrarei no dia do juízo final, políticos corruptos. O Senhor falava nessa mesma sintonia: no dia do juízo final, eu te encontrarei, porque com o meu povo ninguém maltrata ele. Agora o Senhor, ele deixava um alerta, irmãos: sabei fazer petições diante do Senhor. Ele falava essas coisas. E aí o Senhor ia me mostrando muitas outras coisas, que logo, logo eu compartilho com os irmãos. Amém, irmãos? A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra. Romanos, capítulo 9, versículo 15, que diz assim: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Amém, amados irmãos? Glória a Deus, que experiência forte, que experiência tremenda. E o Senhor, né, Ele mostra a sua graça, Ele mostra a sua misericórdia, avisando, né, apóstolo, Ele mostra a sua graça, a sua misericórdia, mandando um recado, mandando, né, falando, né, que esperando, né, na verdade, a pessoa se converter, a pessoa mudar de vida, né? Nós sabemos que muitas vezes isso é em vão, né? Muitas vezes assim as pessoas, elas recebem o recado de Deus, mas não dão ouvidos, né? Mas não atentam. Irmãos, e nós estamos vivendo agora numa época, numa geração muito distraída, sabe, irmão? Distraída com canções, distraída com a internet, distraída com coisas que não edificam, né? Principalmente no meio da igreja, né, amados irmãos? E essa experiência do irmão Edilson, né, mostra, né, a realidade disso, né, que tem nem todo mundo, nem todo, como diz aquela palavra, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amém, irmãos? Então, quantos por aí não são adoradores, não são servos, são apenas artistas gospel, né? E você vê, né, o Senhor, o recado que Deus deu, o cuidado de Deus com a nação, o cuidado de Deus com o seu povo. Mas muita gente está dormindo, por isso que tem 3 textos da palavra que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém, amados irmãos? Então é um momento assim para refletirmos, é um momento para nós estarmos atentos, para nós vigiarmos, para que nós estejamos atentos à ação, né, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque Jesus Cristo está voltando, não tardará. Amém? E Ele vem buscar uma igreja preparada, uma igreja santa, uma igreja limpa. Não é isso, apóstolo? Amém? É isso, apóstolo, né? Uma experiência fortíssima e de advertência mesmo à igreja, né? De alerta, né? O cuidado de Deus é tremendo e muitos ainda rejeitam os avisos de Deus, as advertências do Senhor. E que tudo isso, na verdade, é a manifestação do amor de Deus por sua criação, pelos seus filhos, né? E o Senhor tem nos ensinado. Não deixa de ser também uma instrução que o Senhor deu nessa experiência para o irmão Edilson, exatamente de como é que nós temos que ser prudentes, até mesmo no ouvir determinadas canções, né? E
e sempre prezar pelo testemunho, né? Sempre prezar por aquilo que o Senhor está querendo nos alertar, está querendo nos ensinar, né? Tem pessoas que têm realmente usado, né? Deixado, eu vejo que é um grande principado da fama, ele tem dominado o coração de muitos que começaram bem, talentos que foi Deus que deu, e acabaram se vendendo, se corrompendo, sendo atraído pelas coisas do mundo, né, pelos prazeres do mundo, e negando a fé, negando o autor, consumador da vida, da nossa fé, que é o Senhor. E lamentavelmente, irmãos, todos nós passaremos diante do tribunal de Deus. Todos nós chegaremos diante do tribunal de Cristo. E nós temos que estar preparados. Quem entrará no reino dos céus? Aquele que tiver mão limpa, aquele que tiver coração puro, diz a palavra do Senhor, que tiver as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo está voltando. Nunca esteve tão próximo a volta do Senhor como está agora nesse tempo em que vivemos, que o mal tem assolado a humanidade. E nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor. E essa experiência traz um temor. E eu vejo o cuidado de Deus também com tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. E ter o cuidado para com a nação, com o povo, né? E com a nossa vida espiritual. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Então espero que essa experiência tenha edificado algo na sua vida. Que Deus abençoe você cada dia mais, e nós vamos orar, amém, como de costume. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor continue abençoando o teu servo e teus servos e tuas servas que chegaram até aqui no momento da oração. Senhor, que a tua graça cubra, que o teu amor, que os teus olhos, o teu cuidado esteja sobre eles. Pai querido, Pai amado, que teus filhos venham viver o propósito, o teu propósito aqui nessa terra que o Senhor tem para cada um deles, meu Pai querido, Pai amado. Senhor, abençoa o nosso Brasil, abençoa, Senhor, cada família, abençoa, Pai, cada casa, abençoa, Senhor, cada projeto dos teus filhos, Pai querido, Pai amado, e que o Senhor venha sempre nos direcionar no caminho da verdade, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória